que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, erguendo as mãos aos céus. Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo, que receberam e professaram a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seus desígnios e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-os das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, e nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurava solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, que disso todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois teu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha casa. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até que hoje me alimenta o coração. Tenho sempre o Senhor entre os meus olhos, pois o tenho a meu lado na vacina. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do número foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, revestidos da alegria pascal, revestidos pela luz da ressurreição de Cristo, hoje nós nos apresentamos diante da Igreja, dentro desta oitava da Páscoa, para podermos celebrar e honrar o nosso glorioso São Benedito. Este homem que viveu a sua vida na mais íntima e perfeita comunhão com Deus, buscando no amor e também no serviço fazer aquilo que Deus quiser em sua vida. Ou seja, ele aprendeu através do amor e do serviço viver e celebrar a vontade de Deus em sua própria vida. Mas ao celebrarmos hoje essa festa da oitava da Páscoa, significa celebrar o grande dia que o Senhor Deus fez para nós. É celebrar este grande dia, o dia da vida, o dia do amor, o dia da santidade, o dia em que Deus, desde toda a eternidade, preparou para cada um de nós, a fim de que pudéssemos, inebriados pela luz da ressurreição, inebriados pela certeza da Páscoa, ou seja, da passagem de Jesus, da passagem de Deus junto à nossa vida, pudéssemos celebrar a santidade dos filhos e filhas de Deus. Vejam como Deus faz as coisas, como Deus planeja as coisas, como Deus realiza as coisas na vida daqueles que Ele tem. Ele nos chama, portanto, a celebrarmos e nos permite celebrar a santidade de seus filhos, ou seja, a santidade de cada um de nós, e hoje, de modo especial, no São Benedito, na luz da Páscoa da ressurreição de seu Filho Jesus. Jesus é 3 vezes santo, 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 santo. Como Senhor e Deus do universo, Ele distribui, Ele partilha este dom da santidade que de Deus procede. Ele nos convida a sermos santos, Ele nos convida a sermos perfeitos, Ele nos convida a andarmos e a trilharmos na luz, na verdade, na ressurreição. Ele não
quando nos convida a trilharmos o caminho da escuridão, o caminho da morte, o caminho do pecado, mas Ele nos convida sim ao clarão da ressurreição. Temos aqui diante do altar um simbolismo pascal muito importante, que por vezes passa como uma vela a mais no altar. É o sírio pascal. Aqui nós temos, portanto, representado o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, como aquela grande coluna luminosa que ilumina o povo de Deus, que chama o povo de Deus a viver a santidade, a caminhar na luz, a trilhar na verdade, a construir a história a partir de um encontro íntimo e pessoal com Ele, que é o Cordeiro Pascal, aquele que apaga, aquele que tira, vez de todos os nossos pecados. Por que São Benedito se tornou santo? Por que São Benedito buscou a santidade? Por que ele quis viver a santidade? Porque ele trouxe para a sua intimidade o Cordeiro Pascal. O seu relacionamento era um relacionamento com o Cristo vivo, com o Cristo ressuscitado. Ele tinha consciência de que era fraco, de que era pecador, como nós somos fracos e somos pecadores, mas nem por isso deixamos de viver a santidade. Quem dera daqui uns 100 anos, 200 anos, tem uma imagem nossa aqui. Já pensou alguém celebrando a santidade nossa? Já imaginou nós sairmos aí no andor? São Benedito é exemplo de santidade. São Benedito é odor de santidade, assim como os demais santos. Há pouco nós tivemos aí em Axi, há pouco nós tivemos em Bandúcia. Queira Deus que tenhamos Dom Paulo. São exemplos de vida, são exemplos de santidade, são exemplos de pessoas que viveram o seu batismo, que se deixaram de ser lavadas no sangue do Cordeiro. São pessoas que viveram a luz da ressurreição, que viveram a verdade da fé, que testemunharam a Jesus nosso Senhor, mas testemunharam com a vida, testemunharam no seu sofrimento, testemunharam no dia a dia, nas alegrias, nas tristezas, nas angústias, enfim, testemunharam verdadeiramente um Cristo vivo, um Cristo ressuscitado. Mas também reconheceram e dobraram o joelho diante da paixão e da morte de Jesus. Para que Jesus ressuscitasse, foi preciso passar pela morte, passou pelo sofrimento, passou pela dor, sofreu o peso dos nossos pecados, sendo santo, sendo verdadeiramente santo, foi condenado à morte. Mas o Pai ressuscita para a vida, o Pai nos chama para a vida. E hoje nós somos chamados a esta vida nova e a acolhermos essa vida nova como os santos assim fizeram, como São Benedito é preciso que eu me encontre com Cristo. É preciso que eu tenha uma vida na intimidade do Senhor, na intimidade do amor de Deus. Mas é preciso que eu seja santo com as coisas do mundo. É preciso que eu seja santo convivendo e combatendo o pecado. O pecado tem domínio se nós deixarmos
Mas o pecado não nos atinge se nós estivermos na graça de Deus. O pecado bate a porta, e o pecado só acontece quando nós permitimos, quando nós procuramos, quando nos desviamos da luz e procuramos as trevas, procuramos o erro. A igreja no tempo pascal, amados irmãos e irmãs, ela nos chama, portanto, a uma vida nova, a uma vida do ressuscitado. Temos e trazemos em nós a vida de Cristo, a vida que está em Cristo, e por isso você, eu e todos nós podemos crescer em santidade, podemos crescer em graça diante de Deus. Basta que nós queiramos ser santo como padre, ser santo como esposo, como esposa, como viúva, como marido e mulher separados, ser santo na vivência da segunda união. Tem muito casal na segunda união que vive melhor do que no primeiro casamento e não deixam de ser filhos de Deus por causa disso. Eles levam consigo a marca da criação divina. Tem gente que gosta de condenar. Atire a primeira pedra, se não tiver pedra. A Páscoa é tempo de encontro. A Páscoa é tempo de abrir o coração à misericórdia de Deus. A igreja precisa amar os pecadores. A igreja precisa amar os seus filhos. E os santos nos ensinam isso. Os santos nos mostram que nós devemos amar, aceitar e acolher a pessoa como ela é. Tem muita gente que está ali no assunto. Nossa, fulano da filha da comunhão. Você que devia para a filha, não é para a tua. Tem gente que gosta de pôr o olho gordo na vida dos outros. Tem gente que gosta de falar, mas esquece de sentar para o rabo. Nós somos chamados hoje a viver a intensidade dos filhos de Deus. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Será que você, será que eu me sinto e reconheço que verdadeiramente eu sou filho de Deus? Você já parou para pensar que você é filho de Deus? Você já parou para pensar que Deus te ama? Você já parou para pensar o quanto Deus nos ama? Ele nos ama no sofrimento, Ele nos ama na dor, Ele nos ama quando estamos em pecado, porque Ele nos chama à reconciliação. Ele nos chama ao verdadeiro perdão, nos chama à vida nova. E o Papa Francisco agora nos convida a abrirmos o coração, a nos prepararmos inteiramente para o ano da misericórdia, para o ano do amor, para o ano santo da misericórdia, para que o mundo verdadeiramente reconheça que Deus é misericórdia, que Deus é perdão, que Deus é amor, que Deus é um Pai que perdoa, é um Pai que ama, é um Pai que se curva diante do pecador e sempre tem uma palavra de ânimo, de estímulo, de coragem para dizer a cada um de nós: não tenhas medo, vá adiante. Você caiu, levante, coloque a sua vida em dia, conserte a sua vida, conserte o seu erro, tome consciência do erro e não peques mais. Deus sempre tem uma palavra de amor, uma palavra de vida, e os santos
nos ensinam a acolher aquilo que Deus tem a nos dizer, aquilo que Deus tem a nos falar. Cabe a nós abraçarmos aquilo que os santos querem nos dizer, aquilo que Deus quer nos falar por intercessão de nossos santos, por intermédio de nossos santos. Amados irmãos e irmãs, o tempo da Páscoa, o tempo da ressurreição, é tempo de reavivar a vida de Deus em cada um de nós. É tempo de colocar toda a vida em ordem e recomeçar. Começar um novo caminho, começar a reconstruir a história. É tempo de buscarmos a eternidade dos céus, a certeza da ressurreição, a certeza da vida nova, a certeza do amor de Deus em cada um de nós. Pois quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. E se pertencemos a Ele, nada deste mundo poderá nos separar dele. Nada deste mundo poderá nos excluir do seu amor, de sua presença, se não se fizermos a opção de viver. Somente o pecado nos afasta de Deus. Nada mais neste mundo pode nos separar do amor de Deus. Então que hoje, dentro da oitava da Páscoa, nessa celebração de comemoração benedita, que nós possamos pedir a São Benedito, que abençoe as nossas famílias, que abençoe os nossos lares, que dê conforto ao nosso coração, que dê conforto à nossa mente, que São Benedito conceda saúde, rogue a Deus pela saúde dos filhos e filhas de seus devotos, que São Benedito abençoe aqueles que se fizeram irmãos pela Irmandade de São Benedito, que conceda o descanso eterno àqueles que com fé, com devoção, com amor, com sacrifício, vivenciaram o ser da Irmandade de São Benedito, o pertencer à Irmandade. Quantas pessoas honram esta fita que alguns hoje trazem no peito, esta orla que alguns vestem, como sinal externo de uma profunda, de uma verdadeira confiança em São Benedito, de um testemunho de fé, de um testemunho de amor, num mundo tão secularizado, num mundo tão sem Deus, num mundo tão sem a consciência de que somos filhos de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, supliquemos, busquemos, não só hoje, mas sempre, a intercessão de nossos santos. Tenhamos confiança em nossos santos. Sabemos que São Benedito não é essa imagem, aqui uma representação, como que uma fotografia que você tem na carteira, que eu tenho na carteira, de uma pessoa que nós amamos, de uma pessoa que nós queremos bem, de alguém que nós lembramos, que nós possamos depositar confiança nos santos e santos de Deus, e sobretudo, não só depositar a confiança, mas querermos a mesma santidade dos filhos de Deus, hoje e por todo sempre. São Benedito, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Deus Pai Todo-Poderoso, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
Irmãos e irmãs, a pregação dos apóstolos centra-se desde o início no mistério da nossa fé, a morte e a ressurreição de Jesus. Oremos àquele que pela ressurreição venceu a morte, dizendo: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé de Jesus ressuscitado contagie de tal forma a igreja inteira, que ela comprando com Pedro e os 11 apóstolos, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé de Jesus ressuscitado seja mais forte do que a mentira dos seus inimigos e mais poderosa do que a força do dinheiro e do poder, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé de Jesus ressuscitado noticiamente o coração de Madalena, veja o temor de cada irmão e cada irmã, oremos ao Senhor. Para que a fé em Jesus ressuscitado dê mais firmeza aos corações dos que vacilam e reavive os que se sentem mais deprimidos, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado dê alegria aos que entre nós andam tristes e dê a vida eterna aos que partiram, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Estendendo a mão a São Benedito, cada um faça a Deus a sua prece por intercessão deste grande santo. Humildemente façamos os nossos pedidos. Acolhei, ó Pai, esses pedidos que agora, como filhos e filhas, nos apresentamos por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos agora fazer o nosso ofertório em louvor a São Benedito, cantando com alegria. De mãos estendidas, Oh,
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus que é Pai Todo-Poderoso. Esta Santa Missa oferecida a Deus, por alma de Judite Rodovalho Reis, José Fonseca do Ramiro Domingos Fonseca, José Santana de Souza, pelas almas do purgatório, Ídio Ferreira da Silva, Zélia Jacó, Dom Aloysio Roque Rotterman, na intenção de Fernanda Lucas dos Santos Silva, Davi Silva Novaes, em louvor a todos os santos, de modo especial a São Benedito, e na intenção de todos os irmãos e irmãs que pertencem à Irmandade de São Benedito. Acolhendo a Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo santo batismo, consigamos a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário nosso dever de salvação, darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa vida, nosso estando para sempre entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. No mesmo modo que da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazendo isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Carmo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida,
acolhei-nos junto a vós na luz de vossa face. Enfim, nós os pedimos, de piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos servidos do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não leis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos sempre o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guardam para a vida eterna. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não tem poder sobre ele. Aleluia. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele nasceria, que se Deus se comunica e bebida para salvar. E quando amanhecer, o dia é uma plena visão, ressurgiremos por fé, nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer,
pratica o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus, e quando amanhecer, o dia eterno a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Oremos. Transborde, ó Deus, em nossas almas a graça dos sacramentos pascais, para que, tendo-nos introduzido no caminho da salvação, nos torneis dignos dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Podemos assentar no instantinho, por favor. Então, agora, após a Santa Missa, nós teremos então a nossa solene procissão, que será orientada pela banda do Quintino, lá de Tremembé. Podem já se posicionar aqui à frente do altar. Uma grande salva de palmas à banda do Tremembé, que vem aqui para abrilhantar a nossa festa de louvor à São Benedito. Queria agora fazer-lhes dois convites. Mas vamos prestar atenção para trocar as datas e não dizer que o padre falou uma coisa num dia e outra no outro. Tá bom? Então vamos lá. Domingo que vem, hoje é segunda, no próximo domingo, nós celebramos em toda a igreja o dia da Divina Misericórdia, o domingo da Divina Misericórdia. E nós iremos colocar aqui no altar, no próximo domingo, um belíssimo quadro da Divina Misericórdia. Quando eu digo belíssimo, realmente é. Este quadro nós adquirimos para a catedral. Ele veio de Roma, uma pintura a óleo, e este quadro vai ficar aqui na catedral, o quadro da Divina Misericórdia. Nós vamos reinaugurar aquela capela definitiva, e teremos então ali a capela da Misericórdia. Lá vai ficar o quadro da Misericórdia. Essa imagem de São João Paulo II, porque foi ele que instituiu o dia da misericórdia, foi ele quem beatificou e canonizou Santa Faustina de Kowalska, que é aquela quem teve a revelação da Divina Misericórdia. E nós então teremos durante a semana, em alguns dias, no domingo nós vamos avisar, provavelmente na quinta e na sexta-feira, o Santíssimo exposto durante o dia, para que a gente possa rezar diante de Jesus misericordioso. Mas é uma capela para ser visitada, como a gente visita o quarto da gente, a sala da casa da gente, com carinho, com respeito, com frequência, porque de nada adianta ter Jesus sacramentado ali exposto se não tiver ninguém para adorá-lo, ninguém para contemplar. Então será sempre após a missa das 8 a exposição e depois à tarde a reposição do Santíssimo, para que a gente possa rezar, para que a gente possa pedir para abençoar as medalhas, os textos, aquilo que quiser, aproveitar para a confissão. E também nós iremos arrumar um local junto àquela capela para acendermos as velas de devoção da Divina Misericórdia, aquela vela pequenininha que a gente acende naquela coluna de empada, de fazer empadinha. Porque tem gente que às vezes quer trazer vela de mel. Essa se acender, eu vou apagar e jogar no lixo. Por quê? Não se acende mais velas na igreja grande assim, perigo de incêndio. Não tem como hoje em dia a gente ficar mais deixando acender vela nessas coisas. Então já tem essa velinha pequenininha, que não tem perigo, então nós vamos providenciar tudo isso para que a gente
que possa fazer ali realmente uma capela de encontro com a misericórdia, de encontro com o perdão de Deus. Eu estou com um problema tremendo, preciso que Jesus resolva. Eu vou levar a capela da misericórdia lá na igreja da igreja. Então, a partir do domingo que vem, teremos este quadro exposto, já nos preparando assim para a grande abertura do Ano Santo da Misericórdia, que será no dia 8 de dezembro deste ano, a pedido do Santo Padre, o Papa Francisco. Então, isso é domingo que vem. Então, durante todo o dia, todas as missas, teremos o quadro da misericórdia. Agora, preste atenção, por favor, para não dizer que o Padre falou do Papa. Dia 15, agora, de abril, sem ser depois de amanhã, na próxima quarta-feira, será nomeado pelo Papa Francisco o novo bispo da Diocese de Taubaté. Então, nós teremos a nomeação oficial do novo bispo, sem ser nessa quarta, depois de amanhã, na outra quarta-feira. Então, eu convidaria a todos para a missa em ação de graças pela nomeação do novo bispo, na quarta-feira, às 8 horas da manhã. Quando às 8 horas da manhã, aqui é meio-dia em Roma. Quando a Rádio do Vaticano anunciar, o Papa Francisco nomeou Sua Excelência Reverendíssima Dom Fulano de Tal, Bispo de Taubaté, nós iremos então dedicar os sinos e celebrarmos a missa em ação de graças pela chegada do novo bispo. Mas ele vem quarta? Não. Ele vai combinar com o seu cargo o dia que ele vai fazer a sua primeira visita aqui à nossa diocese. A sua posse vai ser em junho. Em junho ele chega definitivo para assumir a diocese. Mas a sua nomeação será então no dia 15. Podem ficar preocupados que dia 15 nós vamos pôr um quadro, um retrato bem bonito dele aqui para a gente conhecer, para a gente saber quem é. Eu estou aguardando também o bispo entregar, porque a gente também pode parecer que mas não sabe. E assim vamos se guardar o nome, tudo direitinho dele, no próximo dia 15 agora de abril, na missa das 8 horas da manhã. Tá bom? Então vamos agora dar a bênção, proceder à bênção final com as relíquias de São Benedito. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Benedito, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Tá